Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Quando Jonathan Williams recebeu o convite dos pais para um jantar em família, ficou paralisado por alguns segundos em frente à tela do celular. A mensagem era curta, educada, quase impessoal. Jonathan, vamos jantar em casa no sábado à noite. Seria ótimo se você viesse. Papai e eu adoraríamos ver você. Nenhum sentimos sua falta, nenhum queremos conversar, nenhum carinho. Mas foi o suficiente para perturbar Jonathan. Fez 3 anos sem nenhuma conversa real, reduzidos a algumas trocas formais em festas de fim de ano, a olhares evitados nos casamentos ou aniversários dos irmãos. 3 anos de silêncio pesado e denso, envenenado por velhas feridas que nunca foram curadas, por palavras não ditas, pelo abismo que se abriu entre ele e seus pais sem que ele realmente soubesse quando a distância se tornou tão intransponível. Ele olhou para a mensagem novamente como se procurasse alguma pista invisível, alguma falha, alguma palavra que pudesse revelar uma intenção sincera. Nada. Mas ainda assim, algo profundo dentro dele, uma centelha frágil, uma ingenuidade persistente que ele pensava ter enterrado, despertou. E se? E se eles quisessem fazer as pazes? E se finalmente eles quisessem reconstruir? Ele não queria criar muitas esperanças. Estava até desconfiado. Mas não conseguia deixar de ver nisso o início de uma possível paz. Então, simplesmente respondeu. Certo. Te vejo no sábado. Quando chegar o dia, Jonathan chegará a Bridgeport, o subúrbio abastado de Connecticut onde ele cresceu. Tudo ali o lembrava de uma época em que ele ainda acreditava que poderia deixar seus pais orgulhosos. As cercas vivas perfeitamente aparadas, as caixas de correio brilhantes, as calçadas limpas, tudo exalava ordem, controle e aparência. Ele estacionou o carro em frente à casa da família. A residência colonial, branco, impecável, permanecia ali como um monumento congelado no tempo. As colunas, o alpendre de madeira envernizada, os vasos simétricos, nada havia mudado. Tudo estava impecavelmente conservado. Como se o próprio amor fosse medido pela regularidade das pinceladas nas venezianas. Jonathan saiu lentamente do carro. Vestia uma camisa azul escura, calças simples e sapatos discretos. Nada extravagante. Ele havia escolhido cada peça com cuidado, como se estivesse indo para uma entrevista de emprego. Porque, na verdade, era exatamente isso que era para ele. Um teste. Uma avaliação silenciosa. Ele subiu os degraus da frente, com o coração batendo mais rápido do que esperava. Segurava na mão uma garrafa de vinho que comprará no caminho, hesitando longamente em frente às prateleiras, imaginando o que consideraria uma boa escolha. Queria causar uma boa impressão. Ainda queria, apesar de tudo, para ser bem-vindo. A porta se abriu. Eleanor Williams, sua mãe, estava lá. Elegante como sempre, o cabelo penteado com um rigor quase militar, vestindo um suéter creme sem nenhuma ruga. Seu rosto se iluminou com um sorriso. Mas esse sorriso não era caloroso. Era perfeito, ele também. Formal. Mais um hábito do que um impulso sincero. Jonathan, você está aqui. Entre. Ele entra. O interior não havia mudado. Nada, nem mesmo uma almofada fora do lugar, revelava a passagem do tempo. O tapete persa na entrada, as cortinas cor de marfim perfeitamente desenhadas, o piso de parquete encerado. Tudo estava congelado. Como um cenário cuidadosamente preservado para que nada mudasse, especialmente as emoções. E nas paredes, os retratos. Michael e Brian, sempre em evidência. Ali uma foto de Michael, gravata reta, recebendo um prêmio corporativo. Ao lado, Brian em um veleiro na Flórida, com a esposa e os filhos radiantes ao seu lado. Outras imagens mais antigas completavam o altar, formaturas, vitórias esportivas, sorrisos de aprovação. Mas dele, Jonathan, havia desaparecido. Seu antigo retrato, aquele tirado na universidade com a beca de formatura, um sorriso modesto, uma luz suave nos olhos, não estava mais lá. Em seu lugar, uma pintura abstrata fria sem alma, toques sem sentido de cinza e bege. Uma ausência voluntária. Ele ficou ali parado por um instante, com o coração apertado. Poderia ter perguntado. Mas qual era o sentido? Simplesmente engoliu a dor e foi em direção à sala de jantar. O jantar foi breve. Silencioso. Estranhamente silencioso. Nenhuma pergunta sobre sua vida. Não. Como estão seus alunos? E como você está indo com seu projeto de biblioteca comunitária? Nada. Apenas o tilintar dos talheres contra a porcelana. O murmúrio distante da máquina de lavar louça já ligada na cozinha. E os olhares trocados sobre os pratos como se todos estivessem esperando por algo sem querer quebrar a tensão.
Jonathan mastigava sem gosto. Ele olhava para o prato como se estivesse lendo. Seu pai, Ricardo, comia devagar, metodicamente, seus movimentos regulados como um metrônomo. Sua mãe, Leonor, sorriu reflexivamente sempre que seus olhos se encontravam, mas aquele sorriso nunca alcançou seus olhos. Jonathan queria falar, derreter o gelo, mas algo no ar lhe dizia que aquele jantar não havia sido organizado para reconectar. Ele podia sentir isso. Como se pode sentir a aproximação de más notícias antes que elas cheguem? E ele estava certo. Quando chegou a hora da sobremesa, um bolo de limão que ele adorava, mas que já não tinha o mesmo sabor, ele largou o garfo com lentidão calculada. Limpou a boca com o guardanapo, cruzou as mãos à frente e falou: "Queríamos ver você para lhe contar algo importante." Jonathan endireitou ligeiramente as costas. Tentou se preparar mentalmente para o que estava por vir, mas nada poderia tê-lo preparado de verdade. "Você sabe que trabalhamos duro a vida toda", disse Richard, com um tom neutro, quase administrativo. A casa, os investimentos, as economias, tudo o que construímos. Eleanor assumiu, como se fosse uma coreografia bem ensaiada. "E finalizamos o testamento." Jonathan sentiu uma leve pressão nas têmporas como um sinal de alarme. Uma pancada surda no peito. Então veio a frase: "Tudo irá para Michael e Brian", concluiu Richard, olhando diretamente para ele. "Queríamos te contar pessoalmente." O silêncio que se seguiu foi mais violento do que qualquer tapa na cara. Um vazio profundo. Uma ausência total de justificativa, compaixão ou humanidade. Nenhuma palavra de conforto, nenhum "não é contra você", nenhum "pensamos muito sobre isso." Nada. Apenas uma declaração. Como um juiz lendo um veredito, sem apelação. Jonathan sentiu algo se partir dentro de si. Uma dor fria e aguda. Não pelos bens materiais, ele nunca viverá na expectativa de uma herança, mas pelo que ela significava. Ele não era considerado. Ele não era reconhecido. Ele não era amado da mesma forma. Ele sempre soube, lá no fundo, que era diferente. Não o filho modelo. Menos ambicioso, mais idealista. Escolheu o magistério quando seus irmãos seguiram os passos do pai nas finanças e no comércio. Nunca se encaixou no modelo. Muitas vezes fora aquele que incomoda. Aquele que era olhado com indulgência, às vezes com condescendência. Mas essa rejeição, esta escolha deliberada de excluí-lo mesmo na morte, era outro nível. Brutal. Injustificável. Ele poderia ter gritado. Perguntado por quê. Implorado talvez. Mas não o fez. Sabia que as respostas, se as exigisse, nunca viriam. Então, ele calmamente colocou o guardanapo na mesa. Sem movimentos bruscos. Apenas uma lentidão imbuída de dignidade. Ele levantou a cabeça e disse simplesmente: "Ah, entendo. Obrigada por me dizer a verdade." Sua voz não tremia. Mas por dentro, tudo tremia. Ele se levantou. Inclinou-se brevemente em direção à mãe, e depositou um beijo frio em sua bochecha, como se estivesse se despedindo. Em seguida, estendeu a mão ao pai, sem olhá-lo nos olhos. Richard a apertou brevemente sem ternura. E Jonathan saiu. No seu carro, estacionado em frente à casa adormecida, ele permaneceu imóvel por um longo tempo, ambas as mãos no volante. A rua estava silenciosa. Uma luz na varanda piscava fracamente ao longe. Ele respirou fundo. Uma vez. 2 vezes. Então as lágrimas vieram. Não soluços violentos. Apenas um fio de lágrimas. As lágrimas de um homem adulto que ninguém consola, porque ninguém vê que ele está quebrado. Não era o dinheiro, nem os títulos, nem as propriedades. Isto foi o que lhe foi tirado sem uma palavra. O sentimento de pertencimento, o reconhecimento de ter sido, apesar das diferenças, um filho digno de amor. Essa rejeição fria metódica apagou toda a ilusão. E ainda assim, mesmo nesta dor nua, Jonathan sentiu algo diferente nascendo. Uma espécie de calma. Uma estranha certeza. Ele não buscaria mais aceitação onde sempre fora tolerado condicionalmente. Ele ia se reconstruir, em outro lugar, de um jeito diferente. Mas de pé. Os meses seguintes foram silenciosos. Silencioso como uma casa vazia depois de uma tempestade. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Nem dos pais nem dos irmãos. Jonathan desapareceu de suas vidas como um fantasma. E até certo ponto, isso não lhe incomodava. Ele nem sentiu necessidade de avisar que estava se mudando. Ele simplesmente parou de esperar. Ele não contou a ninguém sobre esse jantar. Nem mesmo para Layla, sua melhor amiga desde a universidade e sua confidente constante. Quando ela o questionou um dia com um olhar preocupado, ele simplesmente respondeu: "Foi só formal. Nada importante." Ela não insistiu. Ela conhecia o silêncio dele, assim como a dor dele.
Mas algo dentro dele havia quebrado. Ou melhor, algo havia parou de querer consertar o que nunca foi feito para ele. Ele finalmente entendeu que sua salvação não viria mais da aprovação dos pais. Ele não nascerá para se encaixar no modelo que eles haviam moldado para seus irmãos. Ele nunca seria o filho modelo que eles haviam escolhido. E agora ele não precisava mais disso. Então ele se concentrou novamente. Ele se levantou. A princípio lentamente, como alguém emergindo de uma longa noite. Depois com uma força silenciosa, a de quem chegou ao fundo de uma tristeza pessoal e decidiu usá-la como alicerce para construir algo novo. Ele ensinou com mais coração do que nunca seus alunos, mesmo os mais difíceis, sentiam essa presença sólida, benevolente, exigente, mas justa. Ele lhes oferecia não apenas lições, mas também atenção. Um reconhecimento que ele próprio tanto desejava. Ele criou oficinas extracurriculares para jovens de bairros desfavorecidos, teatro, expressão escrita, debates filosóficos. Ele estendeu a mão àqueles que, como ele, outrora se sentiam invisíveis. Depois, com alguns colegas e ex-alunos já adultos, fundou uma pequena associação, que ele chamou de As Raízes Perdidas. Seu objetivo: apoiar adolescentes que se separaram de suas famílias, oferecer-lhes um espaço de escuta, mentores, um lar simbólico. Um lugar onde a diferença não fosse punida, mas valorizado. Pouco a pouco, o nome de Jonathan Williams começou a circular em sua comunidade. Não como uma celebridade, mas como uma referência. Ele era procurado para dar palestras em escolas de ensino médio, para treinamento de professores, para intervenções em centros de reabilitação. Ele não buscava reconhecimento. Buscava algo para transmitir. E isso tocava as pessoas. Um dia, quase 2 anos depois daquele famoso jantar, ele recebeu uma ligação inesperada. Foi o comitê organizador do Gala Educacional de New Haven, um evento de prestígio na região. Sr. Williams, o senhor foi nomeado ganhador do Prêmio Impacto Social do ano. Seu trabalho com os jovens foi unanimemente elogiado. Ficaríamos honrados se o senhor aceitasse este reconhecimento. Ele ficou sem palavras por um momento. Não porque precisasse de um prêmio, mas porque pela primeira vez reconhecemos o valor de um caminho que ele construiu sozinho, sem apoio, sem aplausos familiares, mas com absoluta fidelidade ao que era. Na noite da gala, em uma grande sala com paredes revestidas de azul e dourado, ele subiu ao palco sob os aplausos de professores, alunos, famílias e ex-jovens apoiados por sua associação. Ele tinha um pequeno discurso nas mãos, mas não o leu. Ele olhou para cima, viu a multidão, sentiu aquele calor estranho que não vinha do sangue, mas deu humano, e ele falou simplesmente com uma voz clara. Em algum momento da minha vida, percebi que o amor que não recebemos da nossa família às vezes pode ser semeado em outro lugar. E ele cresce. Nem sempre como esperávamos. Mas às vezes é mais belo do que qualquer coisa que poderíamos ter imaginado. Passei anos me perguntando o que eu tinha feito de errado. O que eu poderia ter dito, sido, corrigido. E então entendi, não era eu quem precisava ser consertado. Era o olhar deles, o medo deles, as expectativas deles estreitas demais para o meu jeito de ser. Hoje ainda sou aquele filho que não escolhemos. Mas também me tornei um guia, um irmão, um pai amoroso para aqueles que nunca ouvimos. E essa é uma família que ninguém pode tirar de mim. A sala sobe. O vídeo de seu discurso foi filmado por um jovem assistente voluntário. Em poucos dias, circulou nas redes sociais. Milhares de pessoas, tocadas por suas palavras, compartilharam suas palavras. Algumas lhe agradeceram. Outras lhe escreveram para contar suas próprias histórias. Jonathan não respondeu a todas as mensagens. Mas ele as leu, uma por uma, e sorriu, porque naquelas vozes desconhecidas, ele encontrou o que havia procurado a vida toda, uma ressonância. 2 anos depois, o inverno já estava aqui há algumas semanas. Lá fora, a cidade de New Haven estava coberto por um manto de geada. As ruas brilhavam sob os postes de luz, e a névoa desenhava redemoinhos frágeis nas janelas do pequeno apartamento de Jonatas. Naquela noite, como tantas vezes, ele ficou acordado até tarde corrigindo provas com um chá frio ao lado. Um som de jazz suave enchia a sala, e a luz suave da luminária de sua mesa lançava sombras dançantes sobre seus livros. Ele estava concentrado, imerso em uma redação brilhante de um aluno do último ano do ensino médio, quando alguém bateu à porta. Surpreso, ele não esperava ninguém. Ele abriu a porta e um mensageiro lhe entregou uma envelope de papel creme grosso, formalmente selado. A correio registrado, em nome de um escritório de advocacia, Goldman, Lewis Stein, notários e espólios. Seu coração acelerou sem que ele soubesse o porquê. Ele fechou a porta com cuidado. Recolocou os óculos.
Então, lentamente com um gesto quase cerimonial, abriu o envelope. Dentro, uma carta em papel timbrado convencional e um documento oficial. Ele examinou as primeiras linhas. Senhor Jonathan Williams. Lamentamos informar a morte do Sr. Richard Williams, seu pai, há 6 dias em sua casa em Bridgeport, devido a um câncer pancreático fulminante. De acordo com a sua vontade, você foi designado como destinatário exclusivo de uma carta pessoal a ser lida antes de qualquer leitura do testamento. Esta carta está anexada a esta carta. Jonathan sentiu a respiração falhar. Ele largou o documento, e suas mãos tremiam levemente ao abri-lo. Segundo envelope, escrito à mão desta vez. O papel trazia a conhecida caligrafia de seu pai. Uma caligrafia rígida, reta e metódica. Ele sentou-se lentamente e leu. Jonatas, não sei por onde começar. Talvez porque, na verdade, eu nunca soube falar com você. Você era diferente da infância. Você lia em vez de correr. Você sonhava em vez de planejar. Você sentia em vez de calcular. E eu tinha medo. Medo de que sua sensibilidade fosse um sinal de fraqueza. Medo de que sua gentileza a expusesse ao mundo. Então fiz o que achei certo. Tentei moldar você. Elevei o nível. Te forcei, sem nunca te ouvir de verdade. Eu queria fazer de você um homem forte, à minha maneira. E eu falhei. Eu fui duro. Duro demais. E quando você escolheu outro caminho, eu vi isso como uma traição. Como uma rejeição da minha visão, dos meus valores. Mas a verdade é que fui eu quem te rejeitou. Por ignorância. Por orgulho. No entanto, eu nunca tirei os olhos de você. Eu vi no que você se tornou. Um homem íntegro, digno, admirável. Tenho visto seu nome circulando. Seus discursos. Seus compromissos. Os jovens que você inspira. A força silenciosa que você exala. E eu entendi. Tarde demais, sim. Mas eu entendi. Você não era um filho indigno. Eu era o pai cego. Se minhas palavras ainda encontrarem eco, peço seu perdão. Pelos meus silêncios. Para minhas paredes. Pelo meu medo de amar você como você era. Sei que estou sem tempo. Mas tinha mais uma coisa para fazer. Não é grande coisa. Não é um concerto. Mas é uma tentativa. Uma porta entreaberta. Com a ajuda do Sr. Goldman, criei uma fundação em seu nome. A Bolsa Jonathan Williams. Uma estrutura dedicada a apoiar jovens que se separaram de suas famílias. Será financiado com 1,5 milhão de dólares da minha participação pessoal na empresa. Não é uma herança. É um tributo. Faça com ele o que quiser. Ou rejeite-o. Mas saiba que mesmo que eu não pudesse dizer isso durante minha vida, eu admirava você. Ricardo. Quando ele terminou de ler, Jonathan permanece imóvel. O papel tremeu entre seus dedos. Mas desta vez não era dor. Era uma emoção mais complexa. Uma mistura de calma, tristeza suave e um perdão que ele ainda não sabia nomear. As lágrimas vieram silenciosas, mas menos pesadas do que as daquela noite no carro. Elas estavam limpando algo. Uma raiva antiga. Uma expectativa. Uma dor congelada desde a infância. Ele leu a carta uma segunda vez. Depois uma terceira. Ele ainda não sabia se responderia àquela mão estendida. Sabia apenas que seu pai, em seus últimos dias, encarara de frente aquilo de quem ele fugira por toda a vida, seu próprio filho. E isso já era uma luz no escuro. Algumas semanas depois, a fundação foi anunciada oficialmente. Jornais locais noticiaram o ocorrido. A comunidade educacional aplaudiu a iniciativa. Muitos desconheciam a história por trás do nome. Mas Jonatas, ele a conhecia. Ele não tentou contar. Ele simplesmente decidiu agir como sempre fazia, abrir mais programas, contratar mais conselheiros e alcançar ainda mais jovens. Porque em cada adolescente que acolheu, ele viu uma versão de si mesmo. E porque no que Richard lhe deixou, não o dinheiro, mas o olhar finalmente fixou-se nele, ele havia encontrado o que tantas crianças buscam a vida toda. Um reconhecimento, uma paz e permissão para curar. O dia da inauguração da fundação chegou numa manhã clara de primavera, banhada por uma luz suave. O edifício estava localizado no coração de New Haven, em um antigo centro comunitário cuidadosamente restaurado, onde velhos tijolos vermelhos se misturavam às linhas modernas de um telhado de vidro, simbolizando a abertura e o futuro. Balões simples enfeitavam a entrada, alunos seguravam cartazes de boas-vindas e professores. Parceiros da comunidade e membros da prefeitura se reuniram em um grande salão preparado para a ocasião. As emoções pairavam no ar, palpáveis porém discretas, como um murmúrio de reconhecimento coletivo. Nas paredes colocamos depoimentos de jovens. Aqui aprendi que minha voz importava. Eles me ouviram quando ninguém mais o fez. Graças a eles quero me tornar um educador.
E no centro, um grande painel de madeira clara gravado com o nome agora oficial. A Bolsa de Estudos Jonathan Williams. Para aqueles que esquecemos. Para aqueles que levantam a cabeça. Jonathan estava ali, vestido com um terno simples, sem gravata. Seus cabelos estavam ligeiramente grisalhos nas têmporas. Ele tinha as mãos cruzadas atrás das costas, o olhar fixo na multidão. À sua frente 100 pessoas. Jovens que ele havia ajudado. Colegas. Estranhos. E até mesmo alguns rostos que ele nunca imaginou que veria ali, membros de sua família extensa, vizinhos de Bridgeport, e num canto discreto, Miguel, um de seus irmãos. Sozinho, com a cabeça baixa. Ele foi chamado ao pódio. Aplausos estrondosos irromperam, mas Jonathan não sorriu imediatamente. Respirou fundo e caminhou lentamente até o microfone. O silêncio se instalou gradualmente com respeito natural. As pessoas esperavam uma declaração grandiosa, uma história de resiliência, talvez um acerto de contas silencioso. Mas isso não aconteceu. Ele olhou ao redor da sala lentamente. Seus olhos encontraram os de Laila, seu fiel amigo de Noé. Uma ex-aluna que se tornou organizadora de bairro e uma garota de 15 anos que segurava um caderno de poesia contra o peito como se fosse um tesouro. E então ele falou, com uma voz calma, firme e fundamentada. Nós não escolhemos onde nascemos. Não escolhemos como somos vistos quando chegamos ao mundo, nem os silêncios que recebemos, nem as ausências que nos moldam. Mas, nós escolhemos o que deixamos para trás. Ele fez uma pausa. E na sala, era possível perceber que essas palavras vinham de muito longe. De um lugar profundo. De um homem que havia vivido o abandono e a rejeição, e feito deles um alicerce, não uma prisão. Eu poderia ter deixado minha ferida me amargurar. Carreguei essa falha comigo por muito tempo. Mas decidi que não seria um legado. Eu não queria me tornar aquela que reproduz. Eu queria me tornar aquela que transforma. Ele olhou para o fundo da sala. Por um breve momento, seu olhar encontrou o de Miguel, seu irmão. E mais uma vez ele não falou sobre família, nem sobre testamento, nem sobre o passado. Ele simplesmente acrescentou: hoje não estou comemorando uma vitória. Estou comemorando um legado. O legado de falar, o legado de ouvir. O legado do lugar que damos àqueles que consideramos diferentes demais. Se esta fundação puder abrir uma única porta para um único jovem, então toda esta jornada terá tido um significado. Um tremor percorreu a sala. Alguns estavam chorando. Sem dor, sem tristeza. Mas aquela rara emoção que surge quando você testemunhar uma libertação silenciosa, tem um perdão assumido sem nunca ter sido implorado. Naquele dia, ninguém mencionou a herança financeira. Para este dia, na verdade, não era a história de um homem rejeitado, não era a de um filho esquecido, nem a de uma vingança. Era a história de um homem que se recusou a compartilhar sua lesão. Um homem que, em vez de fazer da sua dor uma arma, a fez uma ponte. E nesse gesto ele fez muito mais do que receber uma herança. Ele havia reescrito, à sua maneira, o testamento de sua vida.